Fala pessoal, tudo bem? É o professor Guilherme aqui. Vou ensinar para vocês como instalar o Inventor, né, na versão estudante. Então aqui eu já estou com o site aberto aqui, mas vocês podem colocar aqui no Google, né, Inventor estudante. Vocês vão precisar de um e-mail institucional. Aí tem alguns links, né? Eu vou colocar aqui, vamos ver, eu acho que funciona esse primeiro aqui. Boa, já caiu aqui nessa parte de educação. Aí eu vou selecionar o que eu quero, tem outros softwares aqui que a gente consegue baixar, mas nossa aula é sobre o Inventor. Eu vou selecionar o Inventor e aqui eu vou vir em estudante. No meu caso eu sou educador, eu já tenho, o Inventor que eu tenho aqui é a versão 2026. Isso é bom lembrar porque assim, dependendo da instituição que você estuda, às vezes a versão é mais antiga. Então, se você fizer um desenho lá, você consegue abrir na versão mais nova, mas o contrário não dá certo. Se você começar um projeto na versão mais avançada, por exemplo, 2026 ou 2027, e lá na sua faculdade, sua escola, você estuda, a versão for antes disso, por 24, 25, 20, 19, você não vai conseguir abrir o arquivo. Então, você pode até baixar uma versão mais antiga aqui, ou né, ficar nessa parte, fazer os projetos independentes, que às vezes você não vai conseguir aproveitar de um software para o outro. Então, basicamente, se eu entrar aqui em educador, vai depois pedir para criar uma conta. Aqui em estudante, ele vai fazer uma verificação. Então, aqui você vai ter que colocar o seu e-mail institucional, né, com um aluno. Eu não tenho, aí eu criaria aqui continuar. E aí depois ele abre um pop-up aqui, uma telinha para você, se você ainda não tem conta, você criar uma conta. Aí, quando ele terminar a verificação, você vai conseguir fazer o download. Qualquer dúvida também, vocês podem deixar no comentário do vídeo, que aí eu tento ajudá-los ou trazer um vídeo com mais detalhes. Mas basicamente aqui é isso. Na parte de suporte, para você saber se o seu sistema consegue, a máquina que você tem na sua casa consegue rodar o Inventor, eu vim aqui em suporte, cliquei em requisitos de sistema. Aqui você tem todos os softwares que estão no guarda-chuva da Autodesk. Eu vou clicar aqui em Inventor, tem outros tipos de Inventor, né? A gente pega esse primeiro, ele vai abrir uma telinha. E aqui tem todas as versões. Não muda muito, assim, das antigas, né? 2020 para baixo pode ser que seja mais tranquilo. Mas essas mais atuais não mudam tanto. O meu é o 26. Poderia desinstalar, mas ele atende e instalar o 27. Vamos colocar que você queira instalar o 2027. Então ele vai ter a versão 64 bits. É interessante que você já tenha o Windows 11. Um processador precisa ter aí pelo menos 4 núcleos. Com uma velocidade de mais ou menos 3 GHz. 32 GB de RAM é o recomendado, mas o mínimo aqui que ele fala é 16. Eu acredito que com 8 não rode, porque aí você também tem a questão de ter o seu sistema operacional instalado na máquina, vai ficar muito lento, às vezes o programa não abre ou vai ficar travando. Espaço em disco, né? E qualquer um tem aí um HD de pelo menos 500 GB, então vai ocupar uns 40. No meu caso, eu tenho um Ryzen, que é um processador da AMD, ele já tem alguns anos, ele é já a tecnologia que eles falam aqui embaixo de Zen 4, mas só para você entender, ele tem 6 núcleos, 12 threads, então ele já atende aqui a parte de núcleos, também a velocidade dele deve ser uns 4 GHz quase, e eu tenho 32 GB de memória RAM. Esse processador ele já tem um vídeo integrado, a placa de vídeo dele dedicado, assim, né, que ele pega um pouco do sistema, dá mais ou menos uns 4 GB, de 2 a 4 GB. Eu rodo aqui sem ter uma placa de vídeo dedicada na máquina, tranquilo. Não trava, consigo fazer algumas simulações, porque assim é para um conteúdo mais didático, né? A gente não está trabalhando a parte tanto profissional. Então acredito que se você não tiver placa de vídeo, mas ele tiver esses processadores mais novos, tem às vezes até um vídeo integrado legal, vai ser possível rodar. Senão, você vai ter que investir um pouco na máquina ali, ou se contentar com as aulas somente ali, o treinamento dentro do período de aula lá da sua instituição. Mas é legal que se você conseguisse ter uma máquina para treinar em casa, porque aí quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Show? Aqui tem uma versão aqui para avaliação, que eu acho que eu não testei, mas provavelmente deve avaliar se sua máquina atende os requisitos, né? Uma verificação do sistema. E aqui no caso que a gente estava vendo, você vai selecionar aqui estudante e vai seguir o passo a passo ali. A licença vale por 1 ano, você pode às vezes renovar por mais um, enquanto você estiver na instituição. Show? Espero que tenham gostado do vídeo, a gente se vê na próxima aula. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários. Abraço!